Só para recapitular, nós comentamos que estamos discutindo, né, junto com os processos formativos, né, a questão da formação de uma nova geração de engenheiros. Essa geração de engenheiros focada dentro desse princípio do CDIO, né, em que ele concebe, projeta, implanta e opera. E dentro dessa lógica, né, nós montamos a nossa disciplina dentro de um contexto onde nós temos um conjunto de conteúdo, de objetivos de aprendizagem a serem alcançados. Esses objetivos são suportados por um conjunto de conceitos e esses conceitos estão amparados pelos objetos de aprendizagem, uma sala de aula específica, técnicas de como montar grupos de trabalho e dentro de uma perspectiva de aprendizagem, de objetivo de aprendizagem, dentro de uma lógica de competências. E as avaliações de aprendizagem, elas cumprem esses papéis. De avaliação por aprendizagem, avaliação da aprendizagem, avaliação de aprendizagem. Então, essas três possibilidades, né, serão usadas e definidas dentro da nossa lógica da prova que a gente vai fazer. Então, há um contexto apenas de recapitulação para que a gente possa pensar, né, aprendizagem, avaliação para aprendizagem, avaliação como aprendizagem, avaliação de aprendizagem, é assim que a gente vai procurar desenvolver. Seguindo a nossa perspectiva, a nossa prova ela tem 3 dias de trabalho. Esses 3 dias são pensados em função de, por ser uma atividade cooperativa, uma atividade que exige a interação e a cooperação entre os estudantes, a intenção de serem 3 dias para que essas questões de conhecimento, de relacionamento, de integração, elas possam existir e que de fato o grupo consiga se juntar, formando um time coeso, forte e consistente, para que os resultados possam ser alcançados dentro do esperado, dentro da dedicação que cada grupo vai ter e dentro das diversas situações que podem ocorrer durante as relações dentro de grupos e que as pessoas precisarão cooperar e interagir e trocar entre si. Bem, o nosso primeiro dia é no dia 16, o segundo dia é o dia 23 e o último dia é o dia 30, né? Todos agora em maio, né? Tendo entre o primeiro e o segundo e o terceiro, uma semana para que tenha-se algum trabalho cooperativo também entre esses dias, para que os grupos, tanto o grupo de base quanto os grupos de peritos, possam atuar e realizar suas tarefas. Seguindo aqui a lógica, né, tudo começa com a formação dos grupos, né, e eu já fiz esse sorteio, né, esse sorteio já está lá disponível no nosso Moodle da disciplina, que é apenas um recorte. Vocês têm acesso a esse documento que está lá, onde cada grupo foi constituído, né, são grupos de em torno de 6 alunos, em função da quantidade da turma, né, nossa turma hoje operacional estamos com 18, então nós formamos 3 grupos com 6 alunos, e foram agrupados dessa forma e dentro desse estilo. Bem, o que agora com a próxima etapa? A próxima etapa é tentar entender que contexto, né, dos setores econômicos que serão estudados. Então, esses setores serão sorteados no nosso primeiro dia, mas eu vou dar uma van premier do quais setores serão esses que serão estudados. Né? O primeiro setor é o setor de açougue, né, um setor que está passando por uma série de transformações e concorrências bastante consistentes e fortes e que é necessário fazer uma avaliação para onde vai esse setor e o que será desse setor. Então, caso um desses 3 grupos seja sorteado, ele vai ter que tentar entender este ambiente e que alternativas podem existir para esse ambiente. O segundo setor é o setor de academias, né? As academias cresceram, as barbearias, elas cresceram e cresceram muito, principalmente essas barbearias gourmet, né, onde procuraram encaixar, né, algumas situações de jogos ou de entretenimento, né, e procurando criar um ambiente mais acolhedor e receptivo para esse homem moderno, para esse homem cosmopolita que vive e precisa também agir dentro da questão da beleza, da autoestima, dentro desse contexto. Então surgiram aí um conjunto bem grande de possibilidades de barbearias e a intenção é de tentar entender esse ambiente e procurar verificar quais as possibilidades e as tendências que ocorrem dentro dele. O outro ambiente são as academias. Né? As academias, em função dessa vida cosmopolita também, e em função das pessoas estarem com as suas vidas bastante atribuladas e também com uma perspectiva de que
a qualidade de vida e viver mais e viver com mais qualidade pressupõe uma alimentação saudável e também práticas esportivas. Então, a possibilidade que essas academias sugerem é de uma ampla variedade de ofertas, de tipos, de situações, para que se encaixem dentro das realidades das pessoas. Então, é um ponto importante que pode ser pesquisado. O outro aspecto são os food trucks, né, que teve uma moda bastante forte e teve um momento de grande pico de crescimento e agora está se consolidando. Então a intenção é de também tentar entender como está esse espaço, né, dentro dessa lógica, tanto do que é convencionalmente chamado de podrão e convencionalmente chamado de gourmet. Né? Então você tem aí dois estilos e uma variedade de possibilidades dentro desses dois estilos. Né? E por fim, as lojas de brinquedos, principalmente os brinquedos físicos, né? E que tem tido uma competição muito grande com os jogos eletrônicos e com a realidade virtual, enfim, com esse novo mundo que nos cerca e como essas lojas precisarão se adaptar e se estruturar bem em relação a isso. Bem, em função disso, cada uma dessas lojas, cada um desses negócios, eles têm um relato que é composto, esse relato ele é composto de alguns recortes de noticiosos que ocorreram sobre cada um desses setores, depois a exposição do OPS, né, o que está acontecendo com esse negócio, e depois a explicação dessas etapas que vão transcorrer durante esses 3 dias, que é o que a gente vai aqui desenvolver. Então, uma vez sorteado, é importante que o grupo procure o seu relato técnico e noticioso para que ele possa se municiar das primeiras informações sobre cada um desses setores. Bem, vencido essa etapa, vem para a próxima etapa, que é o modelo de análise estratégica. Então, associado ao setor em que o grupo vai trabalhar, a necessidade de tentar entender como, né, essa análise, como abordar esse setor de uma maneira analítica, de uma maneira propositiva, para que, ao término desses 3 dias, possa se estabelecer um plano de ação para cada um desses setores que forem sorteados para cada um dos grupos. Né? Como é que funciona? Primeiro, o entendimento do OPS. O OPS é o início de tudo. O OPS, onde ele está? Está dentro do relato noticioso. Então, uma vez que o grupo tem o relato, foi sorteado a empresa, vai ler o seu relato. Dentro do relato tem o OPS estratégico. Vai procurar se fixar nesse OPS, entender a dinâmica do OPS, para que ele possa, a partir daí, procurar uma solução. Qual a primeira ação a ser feita? Análise do ambiente, tentar entender o que cerca esse setor e quais as possibilidades ambientais que estão inseridas. Questões legais, questões políticas, questões econômicas, questões tecnológicas, enfim, uma série de elementos que compõem a análise do ambiente. Vencida essa primeira análise, a próxima análise é a análise estrutural da indústria, procurar entender como é que é a dinâmica dessa indústria. Como é que é a dinâmica que envolve, por exemplo, o setor de consumo de carnes e de proteínas, no caso dos açougues, quem são os atores que estão atuando hoje, qual a dinâmica competitiva que ocorre dentro desses atores e dentro dessa cena econômica, para que se possa tentar entender qual o caminho, qual a lógica ali envolvida. Passado isso, vem a cadeia de valor, entender como funciona a cadeia de valor do negócio, a cadeia de valor da empresa ou do setor específico, dos fornecedores, da cadeia de fornecedores e também da cadeia de distribuição e chegando até, dentro da perspectiva de rede de valor, até entender a lógica de valor do seu cliente. Passado isso, vem a constituição do modelo de negócio. Dentro dessa perspectiva do Canvas, do modelo de negócio, proposto por Osterwalder, onde você procura tentar entender qual a proposição de valor e as diversas relações existentes dentro do contexto que envolve um modelo de negócio. Vencido isso, a estratégia de ação, né? Que possibilidades existem, quais as saídas existem, dado que eu já conheço a empresa, dado que eu conheço o ambiente, dado que eu conheço a dinâmica competitiva, eu posso começar a pensar em alternativas estratégicas para esse ambiente. E uma vez escolhido ou as mais viáveis ou a viável, propor a ação, e essa ação que seria a indicada para esse setor e que possa levar a empresa a sair de uma possível crise, de uma situação
que ela esteja vivendo ou vislumbrando um futuro mais qualificado e mais significativo para esse setor. Bem, esse é o modelo, né? Tem aqui um roteiro, esse roteiro também lá explica em detalhes o modelo e também com alguns documentos de apoio, que eu acho que é importante esses documentos de apoio serem estudados. Eles estão descritos nas notas de rodapé, então é importante que as notas de rodapé sejam pesquisadas para que se obtenha esse conhecimento e, a partir desse conhecimento obtido, possa se transformar, fazendo uma proposição de estratégia de ação qualificada para a empresa. Bem, vencido isso, então eu já tenho o grupo, tenho o contexto dos setores e tenho o modelo de negócio definido, modelo de análise estratégica definido. Então agora, a próxima etapa é saber que essa lógica vai estar dentro de um ambiente de aprendizagem cooperativa e usando o método Jigsaw como modelo de integração entre os grupos. Então, como isso acontece? Primeiro ponto, lá no roteiro está explicando essa lógica de funcionamento, essa lógica de interação. É importante também dar uma lida, né, na parte específica que explica a perspectiva de Jigsaw e a questão da aprendizagem cooperativa, que para que vocês possam ter uma condição de estar preparado para o tipo de demanda que vai ser estabelecido nesses 3 dias. Bem, passado isso, o primeiro indicação para essa perspectiva, tanto de Jigsaw como de aprendizagem cooperativa, são os grupos de base. Então, que são esses grupos que já foram formados, né, definidos previamente. E o que falta agora? É a definição dos papéis. Que papéis seriam esses? A ideia de um mediador, que seria uma espécie de líder, a pessoa que vai coordenar os esforços, vai trocar ideias, vai tentar criar uma mediação entre os diversos atores para que o trabalho ocorra, para que as etapas possam ser alcançadas e todos os passos sejam seguidos. Depois, a ideia de ter um porta-voz, que é um dos membros que vai interagir, trocar com o professor e vai procurar tirar dúvidas, procurar levar pleitos do grupo, vai ser esse elo, né, constante entre o grupo e o professor. E depois 2 redatores, que seriam as pessoas que vão fazer a redatoria dos trabalhos, onde vão ficar acompanhando e vendo os achados, vendo os consensos que foram assimilados e adquiridos pelo grupo e fazendo um relato. Como é que essa redação vai ocorrer? Principalmente pensando dentro de uma lógica de pensamento visual, né, que é uma questão que a gente está pedindo que os grupos atuem para que possa se discutir de alguma maneira mais lúdica a forma de como os achados serão apresentados. E depois os relatores, são as pessoas que vão se expressar, vão comunicar, vão informar os achados para todo o grupo, para toda a plateia, para todas as pessoas que estavam acompanhando vivencialmente o que está acontecendo no dia a dia do grupo. Isso também está explicado com detalhes, os papéis e como esses papéis atuam, e é necessário que cada membro do seu grupo, olhando para esses papéis, ele se eleja, né, ou escolha, né, qual papel que ele vai inserir e cumpra o seu papel, e esse é fundamental para que a aprendizagem cooperativa aconteça. Vencido isso, vem o grupo de peritos, que é um grupo que vai estar concomitante, né, ao grupo de base, e a ideia desse grupo de peritos é que ele procure olhar para o modelo de análise estratégica e entender todas as situações conceituais, práticas e processuais existentes, para que eles possam ajudar o seu grupo e dentro dessa lógica de cumprir as etapas que o modelo estabelece.